Boa Boa noite, noite! professor André. Boa noite, Tudo bem? chefe Thiago, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia? Marli está aí entrando com a gente. Boa noite, chefe Marli, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Como vão? Que Um prazer, grande prazer, que prazer honra, imenso estar aqui com você. que honra estar Muito recebendo vocês nesta noite. É uma noite muito importante para a TV Aimorés, de estar entrevistando mais uma vez, como foi em 2022, as duas chapas que são candidatas a serem os nossos representantes, nossos diretores no próximo triênio. Lembrando a todos, como foi acordado, nós teremos um tempo a partir de agora a ser contado. Vamos bater um papo. E eu acho muito importante que vocês demonstrem as propostas conforme a gente for conversando. E você aí de casa, pode mandar pergunta para a gente através do chat, pode mandar pergunta aqui na caixinha de perguntas que tem do nosso Instagram. E nós vamos bater um papo. Primeiramente, gostaria de agradecer. Vou pedir para que vocês... eu sei que muita gente conhece já o trabalho de vocês, que tem bastante história, mas gostaria que vocês também se apresentassem um pouquinho. Primeiramente, eu vou pedir para que o chefe Thiago, que é o candidato a diretor-presidente da nossa regional, se apresente, fale um pouquinho da sua história, enquanto dentro do movimento escoteiro, se foi membro juvenil, tempo de chefia, o que passou, e depois eu pedi para que a chefe Marli também se apresente, porque são os dois que vão estar batendo um papo representando aí a chapa Decola São Paulo. Chefe Thiago, fique à vontade para se apresentar. Então, primeiramente aí, obrigado, chefe André, pela oportunidade aí a TV Aimorés. Estamos muito felizes de ter esse espaço aí para conversar com os associados e associadas, porque independente das preferências, é um momento democrático da nossa região, assim como o monitor escolhe lá, é escolhido no Conselho de Patrulha, nesse momento a gente vai reunir a nossa Assembleia para escolher os nossos dirigentes aí da região para os próximos 3 anos. Bom, como já disse o chefe André, eu sou o Thiago Sampaio. Atualmente estou morando em São José dos Campos, colaboro na área administrativa de um grupo escoteiro Alfa Centauri, que é mantido pelo instituto onde eu trabalho, mas tenho uma trajetória aí de 25 anos no movimento escoteiro. Entrei ainda como membro juvenil no ramo escoteiro, fui sênior, pioneiro. Quando era pioneiro, tive o desafio também de ser presidente do grupo, porque eles necessitavam naquele momento. E tive uma história também na rede de jovens líderes, como coordenador da rede de jovens líderes, coordenador aí regional e nacional da modalidade do ar, fui comissário distrital de Guarulhos e também colaborei na diretoria regional na área de comunicação e marketing. Depois passei assim para a segunda vida no escotismo, que é uma vida como profissional escoteiro. Fiquei ali praticamente 8 anos como gerente do nosso escritório regional de São Paulo e depois fui atuar como gerente geral do escritório nacional em Curitiba, né? Fiquei ali até 2022, quando encerramos os trabalhos, e agora voltando aí como voluntário, e junto com esse time maravilhoso de pessoas que eu confio e são meus amigos e amigas, como a Marli, se colocando aí à disposição para servir a região escoteira de São Paulo. Fala um pouquinho de você aí, Marli. Isso, Marli. Fica à vontade, chefe Marli. Muito obrigada. Bom, meu nome é Marli Custódio, eu sou da cidade de Araras, do Grupo Escoteiro Arara Azul. E como muitos dos meus amigos e dos escotistas que eu conheço, eu comecei no movimento escoteiro como uma mãe de apoio, que leva os filhos para o grupo, porque eles têm já essa convicção de que será algo bom para eles, e começam um dia ajudando num acampamento, depois vai para a secretaria. Então essa foi minha trajetória. Fui para a secretaria, mas eu tinha os olhos compridos para o campo. E fui convidada para ser assistente da Alcateia. Acho que uns 4 meses depois eu já me tornei aquelá e fui aquelá por 10 anos. Depois fui diretora-presidente do grupo, tive um mandato, depois fui vice-presidente e depois mais 2 mandatos como diretora-presidente. Num dos intervalos entre um mandato e outro eu fui mestre pioneira, inclusive mestre pioneira dos meus lobinhos, que foram meus lobinhos enquanto eu era aquelá. Eu tenho uma gratidão imensa ao movimento escoteiro, porque ele me transformou. Hoje eu olho no espelho e a pessoa que eu vejo é a pessoa que me encanta. E esse encantamento que eu tenho da minha pessoa é graças ao movimento escoteiro, porque eu era uma pessoa tímida e que tinha uma visão da vida assim, de uma dona de casa, né, que está criando seus filhos. E o movimento escoteiro me deu a oportunidade
de, por exemplo, estar aqui hoje conversando com você, de ter conhecido o Tiago, de conhecer esses tantos mil amigos que eu tenho no movimento escoteiro. Então, para mim, o movimento escoteiro é para os jovens, sim, mas transforma muito também a vida de um adulto, sendo esse adulto, estando aberto a essas mudanças. Então, eu tenho, e a minha gratidão também ao meu distrito, que me proporcionou ser indicada para vários cursos com a formação, onde eu tenho hoje a insígnia da IM4, eu tenho uma formação tanto de escotista no ramo lobinho e dirigente também homologado no meu nível. Recentemente eu fiz um curso, o CNGI, que me deu uma visão muito boa também para estar nesse momento disputando essa diretoria da maior região escoteira do Brasil. E para completar, um prazer imenso estar aqui e poder falar das nossas propostas e poder nos mostrar. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês. Sei que vocês têm trabalhado muito na campanha, obviamente, e eu acho que esse é um espaço que eu tive a oportunidade de falar com o Tiago, o chefe Tiago, que a TV Aimorés é uma TV que ela é feita não para um grupo, e sim para ajudar e contribuir os escoteiros do Brasil. Foi assim que a gente surgiu e é assim que a gente permanece, independente do que aconteça. Estamos aqui para levar informação para os escoteiros do nosso Brasil. Então, muito obrigado pela participação dos dois. E eu já começo aqui fazendo a primeira pergunta. Eu li um pouquinho do projeto de vocês, eu li um pouco, vocês enviaram os projetos para a gente poder estar vendo, abrir um site. Eu gostaria que vocês pontuassem, né, primeiramente, logo de cara, assim, para a gente, quais são os principais pontos do projeto de vocês que vocês já iniciarão, se vocês forem eleitos, quais são o principal foco do projeto de vocês na atuação que pode mudar ou transformar alguns pontos aqui na região São Paulo? Bom, chefe André, espero aí que tenha conseguido dar uma olhada nas nossas 88 propostas. Foi construída aí a muitas mãos, temos aí quase 100 pessoas trabalhando já desde então nas propostas. A gente acredita muito no trabalho em equipe, na gestão participativa. Isso é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, porque é parte da nossa cultura, dos nossos valores, essa gestão participativa, não só das equipes regionais, mas esse vínculo, fortalecer esses vínculos entre as equipes regionais com as equipes distritais para que a gente chegue às unidades escoteiras locais. A região, na verdade, é formada pelos distritos, que por sua vez é formada pelas unidades locais, que é onde o escotismo realmente acontece, né? Primeiras coisas que nós vamos fazer, colocar as contas em dia. Assim, a gente entende que a gente precisa recuperar a saúde e a segurança financeira da região, porque só assim a gente consegue fazer os outros investimentos necessários que estão nas nossas propostas, né? Então, o Clayton, infelizmente aqui por limitações da ferramenta, a gente também, respeitando aí as regras da oportunidade que a gente está tendo, a gente não pode estar com os 5 aqui que compõem a chapa, mas a gente trabalha muito em equipe. O Clayton vem com essa missão aí como diretor financeiro, ele é do Grupo Escoteiro Falcão Peregrino, tem uma experiência tanto voluntária como profissional na área financeira, já foi diretor financeiro de grandes empresas como a Lexmark e a Lenovo, e também tem uma vivência como diretor financeiro do grupo e do distrito. Cumprir a previsão orçamentária anual que é aprovada pela Assembleia, a gente tem que ter esse respeito com os associados e colocar as contas em dia para que a gente possa fazer investimentos. E para ter investimentos, a gente precisa fazer um fundo de reserva. Então, o Clayton vai ter essa missão de fazer todos nós cumprirmos aquilo que a gente se comprometeu do ponto de vista de recursos, para que a gente possa já trabalhar desde o primeiro momento a captar recursos externos. A gente tem muito essa visão de não depender somente do bolso do associado para financiar as nossas atividades. E a gente tem muito como foco trazer recursos externos, sejam de empresas, da iniciativa privada, seja do poder público, para principalmente financiar e valorizar os nossos voluntários. Afinal de contas, se a gente quer um escotismo aplicado com qualidade lá nas unidades escoteiras locais, a gente tem que ter escotistas e dirigentes qualificados. Mas é um contrassenso, né? Somos voluntários e aqui na instituição a gente tem que pagar registro, se não é a gente, quem tem que pagar o registro é o grupo escoteiro, a gente tem que cotizar entre os pais muitas vezes, e a gente tem que pagar os cursos
para a gente poder aplicar aquilo que a instituição espera. Então, a gente tem que buscar recursos externos principalmente para financiar a formação dos nossos voluntários, no primeiro momento, baratear os cursos nesse sentido, e quem sabe no futuro a gente até pensar de alguma forma de como financiar isso 100%. Mas vamos trabalhar isso de forma planejada desde o primeiro dia, né? A gente já tem um profissional hoje dedicado à captação de recursos, a gente pretende continuar com um serviço profissional nos apoiando, mas trazer aí pessoas que já estão com a gente, que tenham experiência nas unidades locais e também nos distritos e na região e fora do movimento escoteiro nessa captação de recursos, né, Marli? Então a gente vai fazer isso desde o primeiro momento e fortalecer vínculos, né? Principalmente na área de métodos educativos. Os coordenadores distritais precisam ver na diretoria regional esse respaldo para fazer o seu trabalho, para apoiar os escotistas de cada ramo, das modalidades, dos assuntos, que a gente vai passar aí por um processo de atualização do programa, vão surgir muitas dúvidas e a gente precisa ter todo mundo preparado e seguro para isso acontecer. E a gente vai investir aí na descentralização da nossa formação, queria que a Marli falasse um pouco disso, até pelo trabalho aí como formadora que roda o estado inteiro, como que a gente pensa em desburocratizar e facilitar o acesso a essa formação. Porque, de novo, para a gente ter um escotismo aplicado lá na ponta, para transformar a vida desses jovens, educar essas crianças, adolescentes e jovens para a vida, que é a nossa missão, a gente precisa apoiar e valorizar nossos voluntários. Não só na formação, mas na valorização deles também. Tem, às vezes, unidade local que não tem recurso nem para comprar uma medalha para agradecer aquele escotista ou dirigente que está trabalhando. Então, a gente tem que mudar essa realidade e não pode depender só do bolso do associado para isso, a gente tem que se planejar como instituição, mas a gente precisa colocar as contas em dias para ter credibilidade para buscar esses recursos externos, principalmente da iniciativa privada, né? Fala um pouquinho aí, Marli, como que a gente vai fazer essa descentralização, que a gente vai começar desde o primeiro dia. E reforço aqui, André e associados que estão assistindo, a gente acha muito importante implementar aquilo que vai fazer a diferença já nos 100 primeiros dias de gestão. Então, a gente já tem esse foco aí de trabalhar nos 3 primeiros meses para fazer isso acontecer, por isso que a gente está trabalhando desde já nesse planejamento. Fala aí, Marli. Então, nossa intenção é todos valorizar muito mais os nossos formadores. Então, que os distritos sabem a realidade do seu público, né, dos seus escotistas, as necessidades de cada um. Então, que os cursos, sejam eles intermediários, técnicos, oficinas, aconteçam dentro dos distritos. A região deve estar preocupada mais com os cursos avançados. Preocupada não, é ela que faz acontecer. Mas não apenas no Centro Escoteiro de Jaraguá. Levar realmente para os distritos, mas antes de levar, ter um levantamento de dados das necessidades de realmente qual é o público que necessita de ter esses cursos ali. A gente tem uma intenção de que cada unidade escoteira local tenha um formador, porque o curso preliminar ele pode acontecer dentro da unidade escoteira em mais dias, porque a gente sabe que muitas vezes quem está fazendo o curso preliminar, eu acredito, não tenho um número exato, mas pela minha avaliação, 70% são pais que estão começando aí no movimento escoteiro. Então, muitas vezes é difícil para o pai sair, passar um primeiro fim de semana sem ainda estar conhecendo, né? Então, acontecendo dentro da unidade escoteira, tem a possibilidade de acontecer em mais dias, durante a semana à noite. Então, tendo formador, pelo menos um formador ali, é lógico que ele não vai fazer o curso sozinho, ele vai ter o amparo do distrito. Mas muitas vezes a gente sabe que nós temos um grande número de formadores no estado de São Paulo, formadores extremamente capacitados, e a gente não vê oportunidades para esses formadores estarem atuando em cursos, em eventos formativos. Então, nós precisamos entender que se nós solicitamos CNGA 1, CNGA 2, se nós queremos esses formadores realmente qualificados, a gente precisa dar oportunidades de eles aplicarem o DES, dirigirem cursos. Então, a gente tem a intenção de fortalecer os distritos quanto a isso. Tá? Não, trazer... É delicado, às vezes, a gente falar assim, é sempre os mesmos. Mas sim, a gente vê cursos acontecendo e a gente até já sabe quem serão os diretores, tá? Quem estará aplicando o DES. Nós queremos, então, fortalecer isso. Novamente, repetindo, os cursos intermediários é para acontecer no distrito, não tem que estar esse conflito de agendas que a gente vê. Né? Às vezes, distritos próximos realizando o mesmo curso num período de 30 dias, e acaba não tendo quórum em nenhum dos dois. Então, ter um relacionamento de conversa entre a gestão de adultos da região,
os coordenadores distritais de gestão de adultos e tentar formar uma agenda de cursos coerente com a proximidade dos distritos. E nisso você pode, de certa forma, atualizar e conquistar melhor esse público, porque vai ter uma oportunidade melhor de estar acontecendo. Os cursos avançados, como eu disse, não precisam acontecer só no Centro Escoteiro de Araguá. Eles podem ir para o distrito, mas a gente já teve experiências no passado em que todos os cursos, os 5 cursos, aconteceram em um único local. Então, você tem um aproveitamento dos formadores ali, do espaço, da questão de alimentação. Então, esse trabalho tem que ser feito a muitas mãos. Não só a gestão de adultos regional decidir isso, como eu falei, tem que ser decidido junto com os coordenadores distritais de gestão de adultos, até mesmo o conselho do distrito, porque as demandas, eles é que sabem como acontecer, né? Então, enfim, a gente tem, como o Tiago falou, essa questão de a gente diminuir o custo dos cursos é uma tecla que a gente bate muito e a gente entende isso, porque o interior, às vezes o estado de São Paulo nem tanto, mas você sabe, você está em Ribeirão Preto, a distância para ir para São Paulo, você enviar um escotista seu para São Paulo para realizar um curso, para dar sequência no ciclo de vida dele, na sua formação, nem sempre é tão fácil, não só pelo custo do curso, mas principalmente pelo transporte, né? E aí eu vou falar até a minha experiência pessoal quando comecei vou usar uma expressão que não é que não vai diminuir a minha imagem, mas uma caipira do interior ir para São Paulo sozinha no fim de semana, a gente não tem aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, o hábito, a gente nem sabe muito bem andar de metrô. Então, como que você chega para o seu voluntário para fazer um intermediário, para fazer um curso técnico, falando, mas você vai ter que ir para São Paulo. Se você vai de carro, você tem um custo, se você vai de ônibus, um custo é muito... não vou dizer nem só o custo do ônibus, mas o transtorno que é para essa pessoa que nunca fez isso. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso com os nossos voluntários e trazer eles realmente, facilitar muito a vida deles. E a gente é uma primórdia dos nossos primeiros 100 dias já ir fazendo essas mudanças. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, Tiago, você quer acrescentar, por gentileza? Eu gostaria só de pontuar, eu achei muito interessante essa colocação as primeiras ações que devem ser tomadas. Eu achei interessante o que o chefe Tiago colocou, que a intenção do Chapa Decola é que a gente consiga reduzir o valor dos custos, né, principalmente por parte da formação, né, que demanda aí o voluntário ter que, ou o grupo escoteiro, ou o voluntário ter que estar fazendo esse custo, né, subsidiando esse custo da formação. E aí foi falado aí a parte da iniciativa privada, né? Qual é a ideia, Tiago, que vocês estão tendo assim, de um projeto para atrair a iniciativa privada, as empresas, né, para que elas enxerguem o movimento escoteiro com a real importância que nós aqui internamente a gente sabe qual é. Isso todos aqui temos muitos anos de movimento escoteiro, então a gente sabe qual é a importância do movimento escoteiro na formação do jovem. Mas como transformar isso em termos de mídia, ou de informação, ou de publicidade, para atrair a iniciativa privada para dentro do movimento escoteiro? E seria o valor de aporte dessas empresas, essa espécie de patrocínio, que iria contribuir para a redução dos custos na formação do adulto? Seria esse o foco de atrair a iniciativa privada para obter um maior caixa? Eu gostaria que você pontuasse essa situação, que é muito interessante, esse trabalho de divulgação para a iniciativa privada. Bom, chefe, às vezes a gente ouve que as nossas propostas são mirabolantes porque a gente tem esses sonhos, né? E não são sonhos, são, na verdade, projetos que têm esse objetivo. Eu, particularmente, hoje trabalho com captação de recursos no Instituto, e trabalho muito com empresas, e o movimento escoteiro ele tem várias vantagens competitivas, vamos dizer, nesse mercado de investimento social. Primeiro que esse ano será um ano privilegiado, um ano que a gente vai ter a COP30 em Belém, muitas empresas querendo investir em causas de educação ambiental, sobretudo, que é um trabalho que a gente faz com muita credibilidade na sociedade, e a gente faz trabalhos relacionados à pauta ESG das empresas, né?
as empresas têm que fazer esse investimento social, inclusive, principalmente empresas listadas na Bolsa, mas a gente tem que adequar a nossa linguagem à linguagem das empresas para que a gente possa atraí-las. A gente não quer só trazer dinheiro para o caixa, pelo contrário, a gente quer usar a força da região que representa todo o estado de São Paulo para negociar com essas empresas esse investimento social. Existem editais, tanto de fundações nacionais como internacionais, quanto o próprio investimento direto das empresas nesse tipo de iniciativa. Então, nosso primeiro foco é trazer esse dinheiro de fora para a gente financiar a formação dos nossos voluntários. Por quê? A gente vai dizer para a empresa que a gente está formando os multiplicadores do nosso programa. Então, por isso que a gente precisa investir nesse tipo de coisa. E a gente atinge a base nesse sentido, né? A gente tem ferramentas e estratégias para fazer isso acontecer. Tem já a equipe pensando nisso, tanto em relações institucionais quanto na área financeira, para que a gente possa atrair a iniciativa privada para financiar esse tipo de atividade, usando essa pauta ESG, as nossas causas de educação e meio ambiente, aproveitando essa janela de oportunidade, né? E mais que isso, é também auxiliar as unidades escoteiras locais com ferramentas para financiar suas próprias atividades. Tem outras estratégias, por exemplo, como multas pecuniárias que a gente pode trazer do Poder Judiciário, materiais que são desfazidos, às vezes, pela Receita Federal, verbas que tem no Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, desde que o Grupo Escoteiro, por exemplo, tenha um título de utilidade pública e esteja registrado lá no Conselho. Então, a nossa equipe de relações institucionais já está montando um pacote aí de pessoas e de documentos para auxiliar as unidades, para terem todos os requisitos de documentação, para também terem captação de recursos para financiar suas próprias atividades. A gente já tem experiência aí, inclusive, de grupos do interior que não cobram a contribuição ali mensal dos seus associados, porque já conseguiram captar recursos para fazer isso acontecer. O chefe Igor de Botucatu, que está nos ajudando, tem uma experiência muito grande nesse sentido, vai compartilhar esse conhecimento e a gente precisa pensar a região escoteira como uma grande caixa de ferramentas de apoio às unidades escoteiras locais. Olha, eu preciso de ajuda na captação de recursos. Vamos buscar especialistas de dentro e de fora do movimento escoteiro. Por exemplo, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Tem muita informação, muitos canais para fazer isso acontecer. Mas precisa ter foco, precisa saber onde a gente vai investir esse tipo de coisa. Na região, a gente vai priorizar a formação dos voluntários. Mas para as unidades escoteiras locais, a gente vai ter uma equipe dedicada para olhar para a necessidade da unidade local e ver qual é a melhor fonte de recursos para isso. Pode ser até, por exemplo, uma emenda parlamentar que ajude a reformar a sede, a gente tem experiências nesse sentido. Então, não só olhar para a iniciativa privada, que é onde a gente tem um pouco mais de facilidade de fazer a captação de recursos, porque a gente tem toda a burocracia do poder público, mas o poder público também tem suas fontes de financiamento. Também tem os projetos financiados por imposto de renda, que as empresas de lucro real podem nos ajudar nesse sentido. Então, olha só a base de associados que a gente tem. A gente tem muitos associados aqui na região de São Paulo que trabalham em grandes empresas ou têm contatos com essas pessoas. Então a gente tem que fazer esse mapeamento para aproveitar também a nossa rede em prol da nossa instituição. Então é possível fazer. Vou dar um exemplo claro, e até do ponto de vista financeiro, como financiar os cursos. Se vocês forem ver lá os demonstrativos, um dos cursos teve um superávit avançado de R$5.000. Se a gente tivesse revertido esse valor que sobrou para a própria taxa do curso, ele reduziria quase pela metade. Então, a gente tem que otimizar os custos de fazer as coisas com responsabilidade, mantendo a segurança e a qualidade, mas também buscar recursos externos com essa série de ferramentas. Então, isso a gente já está planejando e vai fazer acontecer desde o primeiro dia. Muito importante isso. Chefe André? Gente, a entrevista, quando o assunto começa a se desenvolver, a gente tem um tempo aqui, um timer combinado com as duas chapas, mas eu gostaria de entrar agora num outro assunto. Se a chefe Marli também quiser adentrar, eu ficaria à vontade. Os dois podem estar ambos aí comentando o assunto. Seria a parte de expansão e crescimento. Qual o projeto que vocês têm? Eu li dentro do projeto de vocês, mas queria que vocês apresentassem sobre a expansão e crescimento de unidades escoteiras locais. Porque a gente passou por um período difícil, né, há 5 anos atrás, onde muitas unidades escoteiras locais acabaram sendo fechadas. Os grupos, principalmente, posso trazer para a gente a realidade do interior paulista, são grupos muitas vezes que são pouco assistidos, que têm poucos membros, que não conseguem serem autossuficientes na sua divulgação para trazer jovens, trazer chefes, adultos, escotistas, voluntários para poder ampliar o atendimento da demanda. Vocês têm um projeto desenhado
para poder não só orientar, contribuir e orientar para que essas unidades se fortaleçam e tenham a abertura de novas unidades escoteiras locais? Marli, vou Pode começar respondendo. E depois eu continuo. Tudo bem. Só avisar aqui que eu tive algumas falhas de conexão, mas eu entendi a pergunta. Isso é um dos pilares da nossa proposta, que é o trabalho planejado para a área de crescimento e expansão. A gente tem aí no plano estratégico dos escoteiros do Brasil que a gente tem que chegar a 150 mil associados como meta até o final de 2025. Infelizmente, a gente não vai chegar, a gente chegou em 2024 a 92 mil, na região de São Paulo, 23 mil. A gente teria que crescer assim, de uma forma tão exorbitante que é inviável, né? Então, a gente não pode depender só do crescimento orgânico para a gente poder cumprir as nossas metas. A gente tem que fazer isso de forma planejada. Então, a gente já tem uma equipe trabalhando nessa área de crescimento e expansão. A região escoteira de São Paulo já foi uma região de quase 30 mil associados no pré-pandemia. A gente tinha esse crescimento acontecendo de forma sustentável e a gente já está planejando várias ações, sejam com parcerias institucionais, sejam com ações em parceria com os próprios distritos, para que a gente chegue a esse número até o final da gestão, que a gente recupere aí pelo menos os 29 mil. E, de novo, se a gente fortalece vínculos entre os distritos e a região, as unidades locais, para apoiar não só as existentes, mas para aproveitar as oportunidades que a gente tem de novas aberturas, a gente vai chegar a cumprir essa nova meta. E temos que ver das nossas parcerias institucionais, então é um trabalho aí que o Juliano, que é o nosso diretor de relações institucionais, lá de Assis, do Grupo Escoteiro Carajuru, ele é advogado, mas também teve uma experiência como vereador e experiência nessa área de relações institucionais. A gente vai ter coordenações dedicadas para os nossos grandes parceiros, sejam com as Forças Armadas, com a Força Aérea, com o Exército, com a Marinha, seja com a Polícia Militar, seja com entidades religiosas, seja com o clube de serviço, para a gente ver onde é possível dar as mãos e a gente abrir uma unidade escoteira local para fazer o escotismo acontecer. Mas precisa ter uma gestão baseada em dados, né, Marli? Para que isso seja feito de forma sustentável. E mais que isso, chefe André, a gente precisa ter uma reserva no nosso orçamento para apoiar principalmente a abertura de novas unidades escoteiras locais. Porque não envolve só o bom trabalho dos voluntários que estão colocando à disposição para abrir essa unidade escoteira local de maneira planejada, mas também precisa de recursos, às vezes para registrar o primeiro estatuto, a primeira ata, abrir o CNPJ. Então, se a gente quer crescer, para você ter uma ideia, a gente não tem hoje nenhum profissional na região dedicado à área de crescimento e expansão. Isso é o pilar estratégico. Então, a gente tem que se planejar para fazer isso acontecer. Ter um apoio profissional para os voluntários, fazer essas parcerias institucionais e ver onde é possível, no Estado, com base nesses dados, a gente reabrir unidades escoteiras locais que fecharam, que é mais fácil desse processo acontecer, mas também abrir novas unidades escoteiras locais com os nossos grandes parceiros. Marli, fala aí com seu coração o que você sente disso, principalmente no interior. Eu acho que muito mais que abrir novas unidades escoteiras, eu acho, sim, importante. Mas precisamos fortalecer aquelas que estão ainda, não se recuperaram no período pós-pandemia. Como não se recuperaram? Muitos adultos não voltaram, jovens, né? Ou muitas vezes a gente sabe de grupos que têm uma longa lista de espera de jovens para participar do grupo e não tem adulto suficiente. Então a gente precisa... não tem uma solução única para todos. A gente precisa ouvir essas unidades escoteiras, ouvir cada uma, a sua necessidade, a sua dificuldade e ajudar individualmente. Eu penso que as unidades escoteiras não dá para ser uma ajuda no coletivo, e sim no individual. A partir do momento que você vê, mas por quê? O que falta? São adultos? Então vamos ver com com a nossa equipe de que forma nós vamos captar adultos para essa unidade escoteira. Não, nessa unidade escoteira não é o problema, não é adulto, é jovem. Então vamos fazer um trabalho para trazer mais jovens. Nós estamos sem sede, então precisamos ter a nossa equipe que vai ajudar essa unidade a recuperar sua sede ou conseguir uma nova. Então são várias questões que fazem uma unidade escoteira empacar ou crescer, mas é um trabalho individual, de ouvir cada uma delas. Para isso que a gente tem esse apoio direto ao o que precisa para resolver o problema de cada uma. Então, ao ter novas unidades, sim, essencial.
mas principalmente fortalecer as que estão ali. E a gente sabe, eu sou do interior, mas não só interior, mesmo grupos da capital têm as mesmas dificuldades, a gente sabe o que é. Às vezes tem a unidade escoteira funciona numa escola, muda a gestão, né? Muda o prefeito, acaba perdendo a sede, e a gente sabe que é perder um local para você fazer atividade, toda essa mudança. Então, nós temos que fortalecer também as unidades que estão ali com alguma situação, com alguma dificuldade. E a gente sabe que são muitas, né? São muitas. Então, é um trabalho individual mesmo. Perfeito, chefe. Estamos agora, pelo tempo aí, caminhando para a fase final, mas eu gostaria que vocês deixassem aí mais uma mensagem pessoal. E antes disso, mais uma pergunta que a gente recebeu dentro da nossa caixinha de perguntas aqui, que é uma colocação. Dentro da regional, então, vocês sendo eleitos, né, no próximo final de semana e se tornando diretores, vocês vão estar abertos e vão estar mais ativos em todos os grupos da nossa região, independente de capital ou interior ou litoral, vocês vão estar abertos a ir pessoalmente, porque a gente tem visto, eu tenho acompanhado, obviamente, o trabalho da chapa, vocês têm feito visitas aí intensas nesse ano, né, para fazer as campanhas, fazendo um trabalho muito forte, local também, de ida local nas regiões. Esse trabalho vai permanecer após a eleição, onde vocês vão também estar se dispondo a ir nas unidades escoteiras, lá pisar no chão, onde tudo acontece, lá no quintal do grupo escoteiro que está com dificuldade, pisar lá, ver qual é a dificuldade, dar a mão para aquele diretor-presidente que está com 2 chefes apenas, com uma patrulha com 15 jovens, com uma tropa com 15 jovens, e vão... Esse é o projeto, vocês vão estar mais próximos dos grupos escoteiros. Eu queria deixar essa pergunta para vocês, porque é uma necessidade que a gente recebe, a gente como um canal que se comunica com todos os escoteiros. Isso é uma dificuldade não só do nosso estado, mas do Brasil, mas que o nosso estado também passa, porque nosso estado é muito grande, né? A região geográfica dele é muito grande, os nossos distritos são longos, né? E quando se fala de perímetro de região, existem distritos que são em poucos quilômetros você consegue passar por todos os grupos, mas existem distritos que você tem que rodar 100, 200 quilômetros para poder ir de um grupo a outro. Qual é a proposta para vocês, para a gente aproximar mais e resolver os problemas com mais rapidez, digamos assim, com um foco maior? Bom, chefe André, pessoal que está aí na live, a gente tem mostrado isso na campanha, não é só uma questão eleitoral. Para a gente é muito importante essa gestão olho no olho, conhecer os territórios, né, Marli? Independente do resultado que a gente tenha no próximo final de semana, para nós, esse processo tem sido muito rico, de conhecer os diferentes escotismos que a gente tem na região escoteira de São Paulo. A gente foi até Marília, fomos para Ribeirão Preto, fomos para a região de Mogi, fomos para o litoral, fomos lá para Araraquara, né, Marli? A gente só não foi presencialmente onde o distrito não teve a oportunidade de nos receber ou onde era melhor naquele momento para o distrito para a gente fazer uma conversa online. Mas a gente acredita muito que estar nos territórios faz diferença. A gente aí é uma equipe que gosta de estar junto, então a gente tem 2 pessoas aí que estão em diferentes interiores, como a Marli e o Gil, mas a gente vai se dividir porque a gente quer fazer isso acontecer. A gente, obviamente, conta com os distritos para estar no dia a dia da gestão regional, afinal de contas, os diretores regionais não conseguem estar em toda a região ao mesmo tempo, mas a gente sabe da importância não só da campanha, mas ao longo da gestão, de visitar as unidades escoteiras locais. Hoje mesmo, a gente estava em uma unidade local aqui da capital, semana passada também, inclusive unidades da capital com problemas de sede, que muitas vezes a gente acha que não é um problema dos grupos da capital, por ter mais recursos em algumas localidades, mas pelo contrário, muitas vezes a gente acha grandes sedes no interior. Então, a gente vai quebrando esses paradigmas porque está nos territórios e ouvindo essas necessidades. Como a Marli disse, né? Para os grupos que estão mais distantes, os cursos é uma questão. Para outros da capital que não é a questão do curso, às vezes é a questão financeira. Isso a gente só vai entendendo conversando as pessoas no dia a dia. E a gente está aí criando uma equipe que vai fazer essa gestão participativa acontecer e resolver as questões, né? A gente veio aqui trazer soluções, não só apontar problemas. Por isso que nas nossas propostas não tem só o que a gente vai fazer, mas por que a gente vai fazer.
Então, lá também tem o Deco, que é a nossa inteligência artificial que a gente criou. Às vezes é muita coisa para ler, pergunta lá para o Deco, ele resume, né, Marli? Sim. Mas a gente vai estar no dia a dia fazendo isso acontecer. A gente tem até um sonho de, ao final da gestão, até o Gil fala isso, de ter visitado as 350 unidades escoteiras locais. Quem sabe isso seja possível a gente planejar, mas o máximo possível a gente, para pelo menos ter visitado uma por uma, né? E ter visto lá onde o escotismo realmente acontece como uma realidade da nossa prática do dia a dia, o quanto é importante o trabalho que se faz na diretoria regional, que ela só existe para isso. Fala aí, Marli. Eu queria completar. Quando nós passamos o período de pandemia, o meu distrito também ele é geograficamente extenso. Tenho que andar mais de 200 quilômetros para ir de uma ponta a outra do distrito. E eu, como CDGA, visitei, fiz a questão de passar uma atividade junto com cada grupo para entender como estava a realidade daquele grupo voltando da pandemia. E eu sei o quanto foi importante essas visitas para poder ouvir, mas não ouvir o diretor-presidente, ouvir o escotista, aquele assistente que está ali começando, qual era o real sentimento dele, o que ele gostaria de ter de apoio da União dos Escoteiros do Brasil. Então, eu volto a repetir, eu fico sempre insistindo nisso, que nós somos grande, uma região imensa, geograficamente em números de unidades escoteiras, mas sim é possível a gente ouvir. Se não for possível estar presente, mas não é problema nenhum a gente ligar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de mandar mensagem no WhatsApp, eu gosto de ligar porque eu gosto de ouvir o tom da voz do outro lado para saber o realmente que está se passando ali naquele momento com a pessoa. Então, sim, visitar as unidades escoteiras é uma questão que a gente tem, como o Tiago falou, a gente tem esse sonho de visitar todas e um sonho que pode sim se tornar realidade. Nós vamos fazer tudo para que isso aconteça realmente. Mas a gente acredita numa gestão descentralizada que vai fazer isso acontecer. Por exemplo, nas nossas propostas, a gente pensar em pontos estratégicos do Estado para poder levar a atualização do programa. A gente sempre pensar no descentralizado para atender toda a região. Não dá para sempre a gente pensar só num local. Nossa região é muito grande. Inclusive, conversando com o pessoal lá do fundão do Estado, falou por que a gente não faz a mesma Assembleia Regional em pontos diferentes ou de forma híbrida? Então, a gente tem que ouvir os associados de verdade para poder entender as necessidades e não existe uma fórmula pronta para todo mundo. Afinal de contas, são diferentes realidades. Então, a gente tem que considerar toda essa diversidade de territórios na nossa região, na nossa gestão. E por isso que a gente tem que fazer essa gestão olho no olho e sempre dispostos a ouvir, conversar e solucionar. Não à toa, também no nosso site estão os nossos telefones pessoais, os nossos e-mails para contato a qualquer momento. E a gente está à disposição desde já para fazer esse contato próximo. E a gente sabe que tudo que a gente faz é para a unidade escoteira local. Por isso que a nossa diretoria, que a gente chamou de gestão institucional, não chama diretoria de suporte ao UEL, porque para tudo que a gente vai fazer é para suportar as UELs e distritos escoteiros. Então, toda a nossa missão é essa e vamos fazer acontecer. Eu quero agradecer aqui ao chefe Tiago, ao chefe Marli, a disponibilidade, apesar de toda a correria, de faltando uma semana para a Assembleia, de estar atendendo aí e estar participando dessa TV Aimorés especial, democraticamente, atendendo o tempo. Nós passamos pouquinho do tempo, só um pouquinho, mas nós vamos seguir aqui, ó, o mesmo tempo para todos aqui, foi 37 minutos. Eu quero agradecer a participação de vocês, desejar boa sorte no próximo final de semana, assim como desejo, e eu entendo que, independente de qual seja o vencedor, nós estamos aqui para servir os escoteiros do Brasil, acima de tudo, dando o nosso melhor possível todos os dias, e espero que, independente de qualquer que sejam os resultados, aquele que vir assumir esteja realmente em cima das suas propostas, dedicado aí a levar para a gente o melhor, para que a gente possa crescer e, acima de tudo, levar o escotismo que a gente conhece, o escotismo que é capaz de atender e de transformar o jovem em bom cidadão, melhores cidadãos para o mundo. É isso que a gente busca, melhores cidadãos para o mundo, que a gente consiga absorver e levar isso para o maior número de jovens possível, que eu acho que aí a gente vai criar um universo muito melhor. Obrigado a todos vocês. Deixo aqui a minha mensagem de despedida. Quero que vocês se despeçam também. E aí eu vou pedir, por gentileza, para que vocês fechem no xizinho após isso, para que eu possa chamar a outra chapa. E espero que nos encontramos no próximo final de semana em São Paulo, se Deus quiser.
Eu vou agradecer imensamente essa oportunidade. Com certeza vamos nos encontrar e dar um aperto de canhota e um abraço caloroso no próximo final de semana. E como você falou, é democrático e que vença, aquele que vença siga com as suas propostas. E tudo que a gente quer é um melhor escotismo, justamente para atingir aquele jovem que está lá, que esse é o nosso objetivo. Mas também que para atingir esse objetivo de melhores cidadãos, os nossos adultos também estejam bem, estejam ali tranquilos para realizar essa atividade da aplicação do programa educativo. Muito obrigada, um bom fim de semana para você também e até breve. Até breve não, até o próximo fim de semana. Então, reforçar aí o nosso muito obrigado, nosso agradecimento também em nome do Gil, do Clayton, que é nosso diretor financeiro, o Gil, diretor de Relações Institucionais, o Caio, que é nosso diretor administrativo. Somos uma equipe aí que só faz sentido com o outro e assim a gente entende a região de São Paulo, né? Então, obrigado, chefe André, pela oportunidade, obrigado ao pessoal que está assistindo a live. E, independente do resultado, vamos participar desse momento democrático da nossa região, vamos estar juntos lá no Palácio do Trabalhador e vamos servir a União dos Escoteiros do Brasil da melhor forma e fazer o nosso melhor possível. Sempre alerta e tenha um excelente final de semana e até semana que vem. Sempre alerta, chefe. Muito obrigado. Obrigado, Decola São Paulo, pela participação. Obrigada. Vamos decolar. Tchau, tchau. Bom, gente, essa foi a Decola São Paulo. Eu quero que vocês todos que estão assistindo